Lula, o Náutico jogou, né, no último sábado contra o Central e teve um lance polêmico no jogo, né, quando o Central acabou fazendo 4 paradas, né, para substituição de jogadores. Como é que o clube viu essa situação e quais são os próximos passos que o clube vai ter mediante ao que aconteceu no jogo? O Náutico realmente analisou detalhadamente as imagens do jogo, né? Também viu a súmula do árbitro e foi constatado realmente que houveram 4 paralisações para substituições de atletas do time do Central. E com isso configura uma infração ao regulamento do campeonato e trata-se de um erro de direito. Diante desse fato, o Náutico já formalizou junto ao Tribunal de Justiça Desportiva da Federação um pedido de impugnação da partida por um erro de direito, né, solicitando que essa partida seja anulada, não seja homologado o resultado, primeiro que não fosse homologado o resultado da partida por parte da Federação, né, e que após a decisão do Tribunal de Justiça Desportiva, né, seja remarcada uma nova partida diante de um erro de direito. Não se trata aqui de um achismo ou de uma suposição, mas de uma constatação de um erro de direito que não é permitido na legislação desportiva. Então, diante desse fato, o Náutico acredita que essa partida deve ser anulada. Não podemos chancelar nenhum erro por parte da arbitragem, porque se assim o fizéssemos, todo jogo que houvesse um erro de direito e dissesse foi culpa da arbitragem, não foi culpa do outro clube, o campeonato viraria uma bagunça. Então, como se trata de um erro de direito e não um erro de interpretação, não um erro de fato, mas sim um erro de direito, um erro na condução das regras do futebol, o Náutico está muito confiante que essa partida deverá ser anulada. Lula, falando um pouco, né, sobre um assunto que sempre o torcedor alvirrubro questiona, que é sobre o processo da Arena de Pernambuco. Como é que anda esse processo, né? Em que situação estamos entre Náutico, Arena Pernambuco e tudo que envolve essa situação? Bom, eu acho que vou tentar ser bem objetivo e tentar ser claro para que o torcedor do Náutico definitivamente entenda o que está acontecendo. Porque já se passaram algum tempo e fica cada um que diga uma coisa e termina não sabendo a realidade. O contrato que o Náutico tinha com a Arena, ele previa que qualquer discussão do contrato seria através de uma arbitragem, seria através de um árbitro e não do Poder Judiciário. Isso é um ponto. Quando houve o rompimento por parte da Arena com o Náutico, começou-se então a discussão se essa arbitragem seria aqui em Pernambuco ou se seria em São Paulo. Então, travou-se uma primeira batalha jurídica entre Náutico e Arena para saber o foro onde seria feita a arbitragem, onde seria realizada a arbitragem. E para isso o Náutico precisou, como não chegava a um consenso com a Arena, o Náutico ajuizou uma medida judicial para que a Justiça definisse aonde seria essa arbitragem, se seria em São Paulo ou se seria em Pernambuco. A Justiça decidiu, a Arena recorreu até o STJ e o STJ já negou o recurso da Arena, restando apenas um embargo de declaração que logo será julgado pelo STJ, decidindo que a arbitragem deveria ser em Pernambuco. Foi iniciado esse processo de arbitragem. O Náutico já fez suas alegações iniciais, já houve uma resposta da Arena quanto a essas alegações do Náutico. Foi aberto vista para o Náutico fazer uma réplica a essas impugnações da Arena e o processo de arbitragem está seguindo o seu curso, já com todas as datas definidas pelos árbitros, com prazos.
Então, acreditamos que no primeiro semestre desse ano já devemos ter alguma definição de valor, da extensão que será alcançada essa arbitragem. Então, acho que nesse primeiro semestre a gente vai ter alguma definição quanto a isso. Você falou que a gente já deve ter alguma definição com relação a valores, né? Existe alguma estimativa por parte do clube sobre esses valores? Sim, o Náutico tem uma estimativa dele, né? O Náutico apresentou em suas alegações iniciais, deu um norte, mais ou menos, do valor indenizatório pretendido, mas isso aí vai caber ao árbitro, né? Com análise das provas e contra-provas por parte da Arena, decidir se essa indenização é cabível e, sendo cabível, quantificar o valor dessa indenização. O Náutico também, né, entrou com ação indenizatória. Você consegue nos explicar mais ou menos como funciona essa questão da ação indenizatória? É justamente essa arbitragem. A arbitragem é justamente para definir o valor da indenização que o Náutico tem a receber pela quebra unilateral do contrato por parte da Arena. Então, esse valor, essa arbitragem é justamente essa indenização que o Náutico está pleiteando. A gente começou, Lula, o ano de 2023, né? E no ano de 2022, como um todo, e para esse início de 2023, a gente teve muitas mudanças no elenco do futebol profissional. E aí, quando temos muitas mudanças, sempre parte aquela dúvida se a gente teve muita ação na justiça, muita ação trabalhista. Como é que foi esse processo, né, feito pelo clube e se ele acabou resultando em muitas ações trabalhistas por parte dos atletas que deixaram o clube? Bom, 2022 foi um ano de rebaixamento para o Náutico, né? E, consequentemente, uma perda de receita considerável. Então, o elenco precisou ser, além de ser reformulado, né, precisou ser enxugado com relação à quantificação da folha. E o Náutico vem há alguns anos já adotando um critério muito rígido com relação à formalização dos seus contratos, sempre respeitando os limites da lei. Uma imposição do departamento jurídico aqui do clube é não permitir que nenhum contrato seja feito à margem da lei, como aconteceu em alguns anos atrás. Então, isso facilitou muito o nosso trabalho. Por quê? Como o contrato estava dentro dos limites legais, ficou mais tranquilo para o Náutico fazer a rescisão com os jogadores. Então, o Náutico, ao fim do campeonato, chamou jogador por jogador, acordou com cada um deles a rescisão, não só a questão da rescisão do fim do contrato, mas também de algumas verbas salariais pendentes, né? E isso o Náutico logrou muito êxito. Nós conseguimos, diante da perda de receita, uma redução na casa de em torno de 40% com esses acordos, né, rescisórios, e que o Náutico distribuiu o pagamento desse acordo ao longo desse início dessa temporada 2023, né, e com isso nós não tivemos nenhuma ação trabalhista oriunda de jogador. Lula, você falou, né, que na temporada 2022, né, com o processo que foi feito, a gente conseguiu chegar a acordos com todos os jogadores. Como é que vem sendo feito essa mudança, né, nesse processo que você falou que há um tempo atrás era um pouco diferente? Como tem sido, no geral, esse processo, não só com relação aos atletas profissionais, como aos outros funcionários do clube também? Pois é, Náutico, quando o presidente Jorge Braga me convidou para assumir a vice-presidência jurídica do clube, a principal argumento dele era que eu tentasse o máximo possível diminuir o passivo trabalhista do clube. E isso foi feito sob dois primos. Primeiro, que as receitas do Náutico, todas as receitas do Náutico fossem
direcionada para a vara de centralização da Justiça do Trabalho, que com isso resultava que uma arrecadação maior por parte da Justiça do Trabalho e, consequentemente, um pagamento maior de causas trabalhistas. Então, no ano de 2022, nós tivemos findados mais de 85 processos trabalhistas. O Náutico conseguiu quitar 85 processos trabalhistas. Isso numa ordem de aproximadamente 10 milhões de reais. Então, o Náutico conseguiu reduzir esse processo trabalhista nessa casa de 10 milhões de reais aproximadamente. Isso não significa que o Náutico desembolsou 10 milhões, mas com acordos bem feitos, né, com tratativas junto com a Justiça do Trabalho, com os reclamantes, redução no valor das ações, o Náutico conseguiu quitar essas 85 ações trabalhistas, né? E com isso reduzir em 10 milhões o passivo trabalhista do clube. Então, eu acho que foi um grande feito da gestão do presidente de hoje. Esse ano a gente vai continuar imbuído nesse mesmo objetivo, né, de canalizar todas as receitas do clube para a central de processual lá da Justiça do Trabalho, para que com isso a gente consiga abranger um maior número de ações trabalhistas, né? Para você ter uma ideia, o Náutico em 2022 nós só tivemos 13 ações trabalhistas. Dessas 13 ações trabalhistas, salvo engano, apenas uma de ex-atleta. O resto, todas as 12 foram de ex-funcionários que já se desligaram do clube há algum tempo. Então, assim, é um sucesso essa parte de gestão do clube, né? A preocupação de pagar realmente os seus funcionários, né? E o Náutico está imbuído de melhorar cada vez mais. Pelo que você falou, né, além das 85 causas, né, encerradas, uma outra questão importante são também os acordos feitos, né, que muitos deles por um longo período ainda serão pagos, mas assim, o fato de fazer o acordo já ajuda na saúde, né, financeira do clube, muito por causa dessa herança, digamos assim, que o clube recebeu, né, de gestões passadas. Sem dúvida, né? O Náutico, do elenco de 2020 para cá, a gente fez acordo com todos os ex-atletas, né? Então, o Náutico tem uma folha paralela alta, né, na casa de 200 e poucos mil reais, que são justamente esses acordos. E por que esses acordos são importantes? Primeiro, que evita que o atleta coloque o clube na justiça, que uma causa de, um exemplo, de 10 mil vire 50, 100 mil. Segundo, que o atleta, ele trabalhou, precisa receber. E ele recebe dentro do fluxo de caixa que o clube estabelece. Então, é bom para os dois lados. Economiza o Náutico e o atleta recebe as verbas que ele acredita que são justas. Então, essa questão do aumento de acordos trabalhistas, isso foi muito importante, de acordo extrajudiciais, né, que a gente chama de acordo extrajudiciais, na Justiça do Trabalho. Isso é muito importante para a sobrevida do Náutico. Lula, uma grande dúvida, né, que está sempre na cabeça do torcedor alvirrubro com relação tanto aqui à sede dos aflitos quanto à garagem de Remo, né, que hoje são imóveis especiais de preservação, mas vez ou outra costumam ainda ir a leilão. E muita gente acha que por ser um imóvel especial de preservação, esses prédios eles não podem ser leiloados para esse fim. Eu queria que você explicasse um pouco essa situação do imóvel especial de preservação e por que ainda algumas vezes eles acabam indo a leilão. Veja, o imóvel de preservação especial, ele não impede de ir a leilão. O que é que isso impõe limite de construção e de destinação. Por exemplo, aqui no estado dos aflitos, não pode haver outra edificação que não seja a prática desportiva do futebol e para o Náutico. Então, isso que é o imóvel de preservação especial. A mesma coisa a garagem do Remo do Náutico. Mas isso não impede que o imóvel vá a leilão. O imóvel pode ir a leilão.
um possível licitante, né, numa praça pública, ele pode arrematar, já sabendo que aqui ele não pode edificar outra coisa que não seja as benfeitorias que já existem e que tem uma destinação para a prática do futebol que seja para o Náutico. Então, isso dá um limite, vamos chamar assim, no interesse de possíveis arrematantes, licitantes em haja pública. Agora, isso não impede que o imóvel vá a leilão. Por isso que todo mês, praticamente, o Náutico tem imóvel colocado em haja pública e a gente vai, através do e-mail jurídico, tenta impugnar e assim vai.